Olá malta, como estão? Bem-vindos ao meu megafone. Pá, antes que comecem já com porcarias, é assim, eu não tenho culpa de só ver verde disponível na loja, vocês esgotam tudo o cá de vermelho. Eu quero comprar roupa vermelha, vou a qualquer lado, não há. Vocês estão a comprar tudo, depois não venham cá com conversas que eu tenho coisas azuis, verdes, não estou com paciência para isso, estou aqui, estou a ser picado por moscas, tenham um bocadinho de paciência. Escolhemos, neste caso fui eu que escolhi aqui mais 5 tweets da malta com quem interagimos no Twitter e tudo mais, e outras pessoas que nem tanto, mas que eu achei relevantes para comentar. E vamos começar aqui com o tweet, para mim, que gerou mais polémica, ou pelo menos gerou aqui alguma polémica, do nosso amigo do Fura Redes, sobre o Rui Costa. Ele fala aqui daquela questão, daquela imagem do Rui Costa no final do jogo do Estoril. Isto levantou aqui bastante celeuma, eu vi muita gente indignada com o que ele disse, e eu vou ser franco, ainda não vou começar com a bom da verdade, mas vou ser franco. Eu consigo compreender o que o Fura está aqui a falar, sinceramente, consigo compreender, porque o jogo do Benfica na Amoreira foi muito mau. Salvou-se a vitória, são 3 pontos, é um facto, mas o jogo foi mesmo muito mau. O Rui Costa, eu acho que é capaz de estar-lhe a passar pela cabeça, estamos aqui em outubro e o Benfica ainda não está a carburar, nem sequer vou comparar com o ano passado, onde realmente estávamos já num nível bastante agradável, mas o Benfica não está a carburar. É assim tão estranho que o Rui Costa esteja preocupado? Ou realmente de apanhar aquela foto, ou extrapolar que o homem está preocupado? Eu acho que é uma interpretação perfeitamente normal. Agora, se devemos dar àquilo, ou se devemos atribuir àquilo muita preocupação, eu acho que isto acaba por ser o reverso da medalha. Eu não atribuo àquela expressão, porque realmente é um frame, um bocado como falamos na bola, os frames no fundo servem para aquela interpretação que nós quisermos, no fundo pode ser tudo o que nós queremos. Aquele frame pode ser o Rui Costa a pensar que deixou a água ligada quando sair de casa e vai chegar a casa com uma inundação brutal. Mas não. Eu acho que o jogo acabou, acho que aquilo foi literalmente, no final do jogo, o jogo acabou, o Benfica faz uma missão muito, muito má, na minha opinião, né? Obviamente cada um tem a sua, mas eu acho que o Benfica faz uma missão mesmo muito má, onde não saiu praticamente nada de jeito a ninguém. E eu acho que é perfeitamente passível de ser compreendido como uma apreensão do Rui Costa em relação àquele momento. Agora, se quisermos ser totalistas, o Benfica tinha acabado de ganhar, o Benfica está em segundo lugar, naquele momento tinha passado para primeiro lugar à condição, o Benfica vai com 7 vitórias seguidas, o Benfica já vai com um troféu conquistado na Supertaça e, infelizmente, a Liga dos Campeões é que não está a correr de feição. Como o próprio Rui Costa disse numa entrevista logo a seguir ao fecho do campeonato, o Benfica isto é ou é 8 ou é 80 e consegue ver a coisa muito má ou a coisa muito bem. Eu diria que no campeonato estamos bem, há margem realmente para melhorar, porque o Benfica não está a jogar tão bem como eu gostaria, ou como a grande maioria de nós gostaríamos, mas o Benfica está bem, é esperar que a equipa se entrose um pouco mais e, acima de tudo, agora uma boa resposta na Liga dos Campeões e certamente que voltaremos cá para estar no 80, de certeza absoluta. A seguir a isto, vou escolher, aliás, tinha escolhido aqui um tweet do nosso amigo Zé Gato, onde ele diz: se o Gyökeres tivesse vindo para o Benfica e tivesse 0 golos e o Artur Cabral tivesse ido para o Sporting e tivesse 8 golos, a malta andava a questionar se o Gyökeres, se o Benfica devia ter ido buscar o Artur e não o Gyökeres. Eu acho que aqui está o princípio, basta ler para perceber a lógica. Realmente, se fosse o avançado do Sporting a fazer uma boa entrada de campeonato e o avançado do Benfica, que custou praticamente o mesmo, 100 golos, obviamente que estaríamos aqui a falar mal do Artur se ele estivesse no Sporting, mas a questão é que quem está no Sporting é o Gyökeres e o Gyökeres está a fazer um excelente início da época. Acho que não há problema nenhum em admitir isso. A questão, o que temos que pôr em causa é um jogador que custa o que custa o Artur Cabral, como custou o Gyökeres para o Sporting. São jogadores como custou o Enzo quando chegou, ou como custou o Coxu, que este ano o Benfica esteve um pouco mais mãos largas. São jogadores que, por norma, fazem com que sejamos mais exigentes em relação à sua prestação.
Epá, e não vamos ser hipócritas, a prestação do Artur Cabral, eu não vou pôr em causa que o homem é um flop, eu não, era o que faltava estar a dizer que o Artur Cabral é um flop. O que eu vi da Fiorentina dá-me esperança sobre o que ele pode vir a fazer, o que eu vi no Basileia dá-me bastante alento sobre o que ele pode vir a fazer. Se ele realmente já está entrosado e está a provar que vale aquilo, ainda não. Se há tempo, porque o Benfica, felizmente, e já lá vamos a outros tweets, felizmente tem muitos bons jogadores na frente, jogadores que provam que são capazes também de finalizar, e ainda não dependemos tanto de um Gyökeres como o Sporting depende. O Sporting está completamente dependente de um Gyökeres. Dá-me a ideia que se o homem tem uma fase ali mais seca, o Sporting vai por aí abaixo. E o Benfica tem outras valências, como o Di Maria, o Rafa, o Neres, são jogadores que eles próprios conseguem resolver os jogos e fazem não estarmos tão dependentes de um jogador que tem, efetivamente, por mais que não queiramos criticar, tem que provar mais, tem que mostrar mais, mas também vai depender do seu treinador, que ainda agora pô-lo como terceira opção na Amoreira. Pronto, em relação a isso é o que quero dizer. Aproveitando esta lógica do Gyökeres e do próprio Artur Cabral e do ataque do Benfica, eu puxei aqui um tweet que eu acho de uma falta de consideração, uma falta de nível do Record, mas o que é que nós podemos fazer em relação ao Record? Um jornal que se quer generalista e que se quer minimamente analítico, que puxa, aliás, quem puxa aqui a capa do Record é o Alameda, o @Lampião-Alameda, que puxa aqui a capa do Record, que diz pólvora seca e mete Artur Cabral, Musa e Tengsted na capa. Epá, isto de facto faz-me... Esta é a parte que faz muita confusão, a comunicação do Benfica estar calada. É verdade que não podemos andar a reboque de qualquer capa, é verdade que não podemos estar a responder a qualquer porcaria, e é verdade que o Benfica tem muita gente que lhe valha nas redes sociais a fazer a revisão correta do que é que vai sendo feito por estas capas, por estes jornais, que no fundo querem passar uma mensagem, querem de certa forma passar a sua agenda. E o Alameda diz aqui com toda a razão, epá, de facto a pólvora em Contomil, lá para cima, no Porto, tem outro encanto, porque de facto temos o Evanilson, que tem 2 golos, um absurdo de golos, né? Menos com o Musa, mais um com o Tengsted, e mais 2 com o Artur Cabral, não é uma diferença brutal. O Tony Martínez, que nem tem sido dos que joga mais, tem 2 golos, esse absurdo de golos, né? 2, mais menos 2 que o Musa, mais o Tengsted e mais 2 com o Artur Cabral. O Taremi, que é de longe o melhor avançado do Porto, ou pelo menos o ano passado foi, e há 2 anos provavelmente também, mas é o melhor avançado, é o que tem mais cartel, tem um golo em todas as competições, eu creio que isto é em todas as competições, espero não estar enganado, e depois tens o Namazo, que nem vou falar grande coisa, porque o jogador também não o conheço por aí além, 0 golos, e depois tens uma contratação que muitos benfiquistas, e eu nem sequer vou ser hipócrita, porque eu dei-lhe muito valor no Gil Vicente, e achei que o Porto também ia tirar muito valor dele, e ainda pode vir a tirar, mas neste momento tem 0 golos, que é o Fran Navarro, que é um avançado que toda a gente dizia que tenha muito potencial, muita capacidade e quando fosse para o Porto, provavelmente ia destruir um mundo e o outro. Mas isto tudo para dizer o quê? Que é frustrante ver estas capas que, no fundo, dos jogadores, que são seres humanos, que têm acesso à comunicação social, olham para isto e veem pólvora seca, que é no mínimo assustador. Quer dizer, se compararmos com o Porto, temos um Musa que tem 4 golos. O Musa tem mais golos que o Evanilson e o Taremi e o Tony Martínez juntos. Se juntarmos o gol do Tengsted, faz 5 e faz o total de todos os avançados do Porto. E eu não vejo uma capa a dizer pólvora seca lá para cima. São daquelas coisas que nos deixam um bocadinho frustrados, e depois consigo recordar-me aqui que eu tinha aqui uma cábula também do Fura, que ele tem sempre essas estatísticas, e ainda bem. O Benfica tem, se não me engano, o 2º melhor ataque, o Sporting tem o 5º e o Porto tem o 9º.
e a capa pólvora seca é para o Benfica. Pá, são coisas que me deixam frustrado, porque sei que vendem e que passam uma mensagem completamente errada e passam acima de tudo uma agenda de querer destruir, de certa forma, a moral dos jogadores do Benfica, mas eles têm que se proteger, têm que se proteger a eles próprios, são jogadores, também têm que ser mentalmente fortes, mas eu gostava que houvesse da parte do Benfica, a forma, não posso ser eu a dizê-la, porque se calhar seria demasiado agressiva e pouco correta, mas tem que haver algo da parte do Benfica que proteja os seus jogadores e que chame à colação a realidade e, acima de tudo, destrua a credibilidade destes jornais, que no fundo mandam à sua página, usam as suas primeiras páginas, capas demasiado fortes e demasiado mentirosas. Por isso, eu gostava mesmo que o Benfica fizesse algo em relação a isso. Enquanto o Benfica não faz, cabe-nos a nós, cabe a vocês, benfiquistas, e neste caso o Alameda também fez esta capa a expor esta inverdade do Record. Cabe-nos a nós fazer o papel de soldadinhos enquanto o Benfica nada faz. E é isso. Depois, o que é que eu tinha aqui também? Tinha aqui um tweet que eu acho importante também do Vasco Mendonça, nosso colega Vasco Mendonça, que já esteve num programa do Benfica FM, que é sempre uma voz que tem bastante seguidores no Twitter, e ele escreve também para um jornal, e ele fala aqui da questão do Roger Smith na flash interview, não sei se foi na flash interview, se foi na conferência de imprensa, sobre o facto do Benfica pouco importa se jogamos bem ou mal, e ele diz que se realmente o Roger Smith ainda não é suficientemente inteligente para perceber que para nós benfiquistas isto conta. E eu acho que aqui, de facto, eu não participei esta semana no Benfica FM, não tive a oportunidade para dizer isto, por isso aproveito um bocadinho para dizer isto. Eu acho que aqui o Roger Smith, de facto, está um bocadinho aos papéis. Está um bocadinho aos papéis porque, de facto, em caso do Benfica jogar mal, obviamente que os 3 pontos contam. Agora, dizer que pouco importa se o Benfica joga bem ou joga mal, isso é completamente falso. Nós, benfiquistas, valorizamos muito, muito a exibição do Benfica e, quanto mais não seja, sabemos perfeitamente e temos track record suficiente para perceber que, quando o Benfica não está a jogar bem, por norma não temos uma mão invisível, que nos faça ir buscar os 3 pontos. Neste caso, valeu-nos uma jogada ali ao final que correu bem, de um lance onde o Sr. Pedro Henriques da Sport TV já tinha elucidado vezes demais, para cima de 40, que o Benfica não consegue aproveitar as bolas paradas. Não é que seja mentira, mas ele deixou isso muito claro, e o Benfica efetivamente teve a capacidade de aproveitar uma bola parada com uma boa existência do Musa, e a bola sobrou para o agora estão a falar, para o António Silva. Desculpem, isto às vezes estou aqui a ser apanhado pelas moscas, mas isto dizer que esta exibição de facto não correu bem ao Benfica, e o Benfica a ter exibições destas, quando nós não temos a garantia que isto não vai dar certo. E acho que o próprio Roger Smith não se pode escudar nestas expressões. O Roger Smith pode, acima de tudo, dizer que não. Eu acho que isto aqui não fica mal um treinador reconhecer que o Benfica tem uma má exibição e que vai trabalhar em prol de vai melhorar o seu nível exibicional. Não tem mal nenhum. Eu já vi isto com o Jorge Jesus, eu já vi isto com o Bruno Lage, e parece que há uma relutância desnecessária destes treinadores reconhecerem que as exibições são más, que salvaram os seus 3 pontos, e que vamos fazer de tudo para que esta exibição não se repita, mas que os 3 pontos se repitam. Eu acho que isso não menospreza nenhum treinador, não menospreza as suas declarações, e não faz com que nenhum benfiquista fique contra ele, porque quanto mais não seja, faz com que nós saibamos que ele está a ver o mesmo jogo que nós. Quando o Roger Smith diz na primeira parte, diz no final, diz que na entrada da segunda parte achou que não tinha que mudar porque achou que a equipa estava bem, epá,
é assustador. Eu não estou a dizer que ele tinha que mudar porque era a minha vontade, ele tem a sua leitura. Ele não pode dizer que a equipa estava bem, porque não estava. Ele pode dizer, se calhar, que achava que depois da palestra, ao intervalo, a equipa ia dar outra resposta. E aí já é algo que eu consigo tolerar. Não consigo tolerar que ele diga que estava bem porque não está. E os treinadores não precisam, o Roger Smith não precisa, tem crédito suficiente, não precisa de puxar esta brasa à sua sardinha a dizer que as coisas estão a correr bem quando efetivamente não estão. E eu queria muito que ele tivesse essa capacidade, ou alguém lhe fizesse perceber que isto não é menosprezar o trabalho dele, ele dizer que o Benfica não está a jogar bem, ou aquela exibição concretamente não correu bem. Acima de tudo, acho que dá-lhe a humildade para apelar ao adepto que sabe que viu aquele jogo e sabe que foi uma muito má exibição, e vai estar do lado dele sabendo que, o treinador reconheceu que isto correu mal e que vai tentar emendar os erros. Agora, desta forma, sinceramente, faz-me pensar que os erros não vão ser emendados. E isto faz-me pensar o pior, sinceramente. Quero pensar no melhor, mas faz-me pensar no melhor. Mas pronto, chega de negatividade e puxei o último tweet em tom de brincadeira, porque realmente eu já sabia que este megafone não ia ser propriamente muito animado, e puxei aqui o tweet do Ricky Frasco, obviamente um bocadinho a puxar a brasa à nossa sardinha, porque de facto o que o Ricky Frasco diz aqui é uma coisa engraçada, porque já se torna um bocadinho este hábito de quem não consegue acompanhar à segunda-feira, ter aquela terapia à terça-feira, vai no caminho para casa, ou no caminho do trabalho, ou vem no caminho do trabalho, ou está no trabalho e consegue ir ouvindo, porque no fundo é o expurgar da nossa semana, é o expurgar também dos nossos sentimentos, ou das coisas que queremos dizer e que se calhar encontram em nós, ou de quem está a fazer o programa, o que se vai dizendo, e acima de tudo puxar este tweet para agradecer à malta que nos segue religiosamente, para os outros que vão seguindo conforme possam, os que vão no YouTube, os que vão no podcast, no Spotify. É acima de tudo muito gratificante ver sempre estas manifestações de carinho e realmente dizer-vos, é sempre agradável estar aqui para vocês, é no fundo para vocês que nós fazemos este programa, que vamos fazendo o Benfica FM, que vamos neste caso fazer o Megafone, que vamos pondo os Shorts FM, que também vamos tentar dar-lhe mais vida, mas acima de tudo agradecer sempre quem está desse lado e dizer que mesmo quando não podemos dar um megafone aos vossos tweets ou aos vossos comentários no programa, nunca passam ao lado e tudo o que vocês dizem é sempre discutido entre nós, nem que seja em off. E é isso, malta. Agradecer-vos mais uma vez estarem desse lado e até ao meu próximo megafone. Um abraço.